Quero agradecer o convite do Creche Pará, na pessoa da nossa presidente, Olga Tabaranã. Agradecer também a articulação, né, feita aqui em Santarém, a possibilidade da gente voltar mais uma vez, né, muito feliz com esse retorno aqui. Dizer que minha fala, ela é uma fala posicionada politicamente, então aqui eu queria referenciar Genivaldo de Jesus Santos, homem morto no dia 25 de maio, um homem preto, assassinado, melhor dizendo, pelo Estado, homem preto de 38 anos, que sofria de saúde mental, e sem nenhum tipo de possibilidade de defesa, foi brutalmente assassinado pela Polícia Rodoviária Federal, como representante maior do Estado. Então, queria que a gente levantasse o nosso braço esquerdo para referenciar Genivaldo. Então, Genivaldo presente. A cada 23 minutos, isso não é um detalhe não, gente, porque a cada 23 minutos morre uma pessoa negra no Brasil. Então, isso não é um detalhe. A morte de Genivaldo, na verdade, ela é um sintoma, ela é uma expressão da morte cotidiana, da morte diária da população negra. Então, isso é importante a gente referenciar o Brasil como um dos países mais violentos contra a população negra, portanto, um país extremamente racista, né? A professora Joaquina trouxe algumas reflexões, né, sobre o contexto do tema, que fala sobre essa conjuntura internacional, ela traz os elementos de como que hoje nós estamos vivendo do ponto de vista internacional, do ponto de vista econômico, social, político, e como isso vai impactar nas mulheres latino-americanas e caribenhas, e, portanto, qual o diálogo que a gente pode fazer com o serviço social. A professora Joaquina já trouxe vários elementos importantes para a gente analisar. Eu queria, então, aqui me deter um pouco mais para a realidade brasileira, como que esse processo dialoga com o serviço social, falando aí dos desafios para a nossa profissão, uma profissão eminentemente feminista, uma feminina, melhor dizendo, mas uma profissão também que atende e que tem como perfil predominante de atendimento pessoas negras, mulheres e mulheres da periferia, ou como nós chamamos na própria região, mulheres da Baixada, né? O contexto que nós vivemos, gente, o contexto político brasileiro, é um contexto investido de tragédia, de má dramaticidade, de aridez, de violência, de aceleração da destruição dos nossos direitos. A cada dia a gente dorme e amanhece, já tem um direito que foi destruído, um direito que está ameaçado. Essa semana nós vimos a tentativa, mais uma vez, de colocar em pauta o pagamento das mensalidades nas universidades públicas, né? Isso, na verdade, é uma ameaça brutal contra o papel social, contra a função social da universidade pública, em especial numa região como a nossa, com tanta diversidade, né, cultural, e que a Universidade Federal do Pará tem tido um papel fundamental no processo de inclusão dos povos originários, dos povos indígenas, quilombolas, pessoas advindas da escola pública, enfim, importante a gente referenciar isso. Bom, vivemos então no Brasil uma forte recessão econômica, né? Num contexto, inclusive, um contexto bem peculiar, que é o contexto da pandemia do coronavírus, né? Que se expressa e se explicita
num processo de desigualdade abissal. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando de desigualdade social, nós estamos entre os 15 países com maior economia do mundo. Estamos falando nós somos um dos 15 países mais ricos do mundo. No entanto, somos o 7º país em pior distribuição de renda. Significa dizer que nós somos um país em que a concentração da riqueza continua nas mãos de poucas pessoas, né? Isso se expressa quando a gente vai na feira, isso se expressa quando a gente vai no supermercado, isso se expressa ali quando a gente paga uma luz, quando a gente compra o gás, né? Enfim. O Diese tem dito que o valor médio da nossa cesta básica ele varia de 700 e 800 reais, num salário mínimo de 1.212 reais, gente. Temos aí o que? 80% se vai na compra de alimentos para a população, não fala nem mais para viver de qualidade, né? Mas para sobreviver. Nós somos um país em que as pessoas correm atrás do caminhão de ossos, né? Vocês devem ter visto isso. Para brigar por um pedaço de osso para colocar na panela, para fazer um caldo, para jogar uma farinha e fazer um pirão para poder sobreviver. É desse Brasil, é desse contexto brasileiro que a gente está falando. Isso rebate na vida do cotidiano de vocês, na minha vida, na vida dos assistentes sociais, porque vai explodir lá na política, nas políticas sociais, essa pauperização. Quem está na ponta, né, quem está lá no exercício profissional, sente isso, né, sente os cortes nas políticas e sente cada vez mais que nós não estamos conseguindo fazer não estamos conseguindo fazer, não estamos conseguindo chegar nas necessidades reais das pessoas. Vocês devem sentir isso. Quem está na política de assistência, quem está na política de saúde, quem está na política, enfim, várias políticas sociais, a gente tem sentido cada vez mais. A gente trabalha muito, a gente adoece muito e a gente cada vez ganha menos, né? Isso aí bate na realidade de cada um de vocês. Essa realidade da pandemia veio mostrar que a pandemia não tem nada de democrática. Aí todo mundo foi atingido pela pandemia. O que vocês acham? Todo mundo foi atingido igualmente pela pandemia? Não, né, gente? A gente sente que há um direcionamento para as pessoas pretas, para as pessoas que moram na periferia, para as pessoas que não têm uma imunidade, não só biológica, ou seja, de alguém que se alimenta bem, mas essa pandemia, ela vai diretamente, ela foca diretamente naquelas pessoas que não têm imunidade social. E o que é para a gente imunidade social? É aquela ideia que, como é que você vai dizer para o brasileiro e brasileira para fazer isolamento quando a maioria da população periférica mora num cômodo, convivem 8 pessoas, 9 pessoas. Como é que você vai dizer para uma população utilizar álcool gel, para uma população lavar as mãos, para uma população não ir trabalhar, se nós temos 40% dessa população que está alocada no trabalho informal, que não tem nenhum tipo de proteção social trabalhista, que se não for trabalhar, não tem o que comer. Aquilo me incomodava, não sei se incomodava vocês quando eu te via lá nos meios da mídia, né? Algumas operadoras de TV que diziam importante o isolamento social, importante o álcool gel quando a gente não tem nem dinheiro para comprar o osso, né? Para fazer a sopa. O álcool gel virou em algum momento um objeto, né, revestido de ouro, né?
Era só no supermercado, se batia, se degladiava para pegar um pouquinho desse Brasil que nós estamos falando, de um Brasil desigual. Então, esses elementos, eles vão potencializar, eles vão se explicitar no contexto da pandemia. Então, nós somos uma sociedade que vive nas piores condições de vida, de trabalho, de moradia. Nós temos um déficit habitacional imenso, né? Vocês que são assistentes sociais, nós que somos assistentes sociais, ou estudantes, vamos andar na rua e vamos ver as pessoas em situação de rua. Quando eu vinha para cá, eu vindo no trajeto, vi duas pessoas que tinham uma rede amarrada entre um poste e outro, né, dormindo na rua. Quer dizer, essa deve ser uma realidade muito presente no nosso trabalho social, no nosso trabalho profissional, né? A explosão da miséria vai bater diretamente na nossa porta, nós assistentes sociais. Então, esse projeto bolsonarista é um projeto que a gente tem chamado de um projeto que tem como elemento basilar uma prática de morte, de genocídio, que alguns autores têm chamado de necropolítica. A política do genocídio, eu vou falar esse nome porque quando eu estava numa atividade lá do creche, em Belém, eu fui falar o nome do dito cujo, deu problema no som. Vai que essa energia baixa aqui, né? E a gente tem esse problema. Então, não vou citar. A minha colega Edith disse, não cita o nome dele, usa genocida, porque vai que... Né? Então, eu estou usando genocida, mas você já sabe de quem eu estou falando. Então, esse projeto do genocida tem como base a necropolítica, e a necropolítica que se explicita no aumento da violência, né? No aumento da barbárie, no aumento da mendicância, no aumento da pauperização e também na destruição completa da proteção social, dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, né? Há um processo de endurecimento das pautas neoliberais que a gente tem chamado de ultra-neoliberalismo, ou seja, o ataque sistemático a tudo que nós conquistamos nessa última quadra histórica, em especial a partir do século XX no Brasil, muito considerando o papel dos movimentos sociais, dos movimentos populares. Bom, os sucessivos cortes, né, e a privatização na área das políticas sociais acaba sendo uma tônica, então, do Estado brasileiro em tempos de ultraneoliberalismo. Nós temos uma população em torno de 212 milhões de habitantes, e nós temos 40 milhões de pessoas que vivem uma espécie de informalidade e que em alguns debates teóricos nós temos chamado de plataformização do mundo do trabalho, ou seja, aquele trabalho sem nenhum direito trabalhista, sem nenhum tipo de proteção trabalhista. Ele é pago, o sujeito é pago para fazer uma atividade e depois que ele termina essa atividade ele volta a estar desempregado. Isso já chegou na nossa profissão já há algum tempo. A gente já viu a perícia social, assistentes sociais participando de pregão para realizar trabalhos por tempo determinado, sendo que o pregão, o assistente social é aquele selecionado que, pejotização, que tem a menor proposta econômica, ou seja, aquele que joga uma proposta mais barata. Nós já temos assistentes sociais em alguns estados brasileiros que já trabalham com call center, no campo da saúde privada, né, no campo das grandes, por exemplo, grandes mineradoras. Assistente social
que atende pelo call center, que não conhece o sujeito, não conhece a família do sujeito, o sujeito não vê essa assistente social e não conhece essa assistente social, né? Então vejam que esse contexto de barbarização já chega, como fração da classe trabalhadora, já chega até nós. Parece que isso é uma tendência que nós precisamos, né, olhar com atenção, se debruçar, para pensar também nas contratendências, como que nós vamos, o reverso da medalha, né? Como que nós vamos buscar formas, estratégias de enfrentar essas tendências colocadas aí pelo mundo do trabalho. Bom, alguns dados que são importantes para a gente perceber o grau da desigualdade social no país. Segundo o IBGE, temos cerca de 12 milhões de pessoas, gente. Vejam, temos 40 milhões de pessoas na informalidade, 12 milhões de pessoas que estão na extrema pobreza, que segundo os órgãos oficiais, que depois podemos até polemizar, mas segundo os órgãos oficiais significa 12 milhões vivendo com R$155 por mês. Pense na tragédia que é isso, né? Você vive com R$150 por mês, realmente tem que correr atrás dos caminhões de ossos, né? Porque é o que sobra para essa população que está vivendo completamente a parte, né, do contexto produtivo direto. Nós temos 12 milhões de pessoas que estão na extrema pobreza e temos em torno de 27 milhões que estão na pobreza, que significa pessoas vivendo entre R$250, R$240 até R$300 por mês. Só aí 12 milhões, mas 27, nós temos quase 40 milhões, não é isso? Só que a assistente social é boa de matemática, né? Estou aqui me assessorando com outra assistente social, a gente fica assim, será? Meu Deus do céu. Então, mas chegamos, é sempre bom ser, cadê? Porque aí a gente está próximo, pode ser que a nossa matemática não dê certo, né? Então, vejam, 40 milhões ali na informalidade, mas 40 milhões na pobreza e na extrema pobreza. Olha onde isso explode no nosso trabalho profissional. São 40 milhões, gente, que estão vivendo com 150 a R$300 por mês. Olha os desafios no campo profissional nosso, né? Olha os desafios colocados aí para que nós possamos pensar, refletir, analisar, fazer a devolutiva, ser propositivo, como diz a professora Marilda, ser criativo nas nossas proposições para não só responder às necessidades do mercado, mas também para pensar os desafios colocados no nosso projeto profissional, né? Então vivemos hoje um contexto de austeridade, da recessão, vivemos hoje um contexto de emenda constitucional do corte de gastos, né? No campo aí da seguridade, dos direitos sociais, por 20 anos, ou seja, congelamento orçamentário por 20 anos. Vivemos aí a derrubada da Seguridade Social como um sistema histórico protetivo e que acaba prejudicando consideravelmente os setores mais vulneráveis, né, da classe trabalhadora. Então, hoje nós temos um padrão, temos um rebaixamento, inclusive, dos padrões mínimos de sobrevivência, né? Há algum tempo isso tinha os seus diferenciais. Bom, o governo do genocida, olha aí a Briti, é marcado então por uma política, por uma direção política que atenta cotidianamente contra a vida da classe trabalhadora. Nós também somos classe trabalhadora e sentimos, não só no bolso, mas algumas pessoas sentem na pele, né, para além do bolso. Literalmente, lembrando aí Genivaldo e outras, Kathleen, Moise, Marielle, enfim. O quanto isso demarca
o processo de extermínio de uma parte muito mais pulsante dessa classe trabalhadora. E aí, estamos falando que essa escolha, né, da necropolítica, da necroprática desse governo Bolsonaro, ele impõe o extermínio de todos aqueles e aquelas que, em alguma maneira, distorcem a normalidade desse modelo. Então, nós vemos ações orquestradas contra os povos indígenas, contra a população negra, contra os quilombolas, contra os ribeirinhos, contra a Amazônia, né? Em seu desmatamento criminoso, na liberação de centenas de agrotóxicos, gente. Não sei se vocês sabem, o nosso feijão é extremamente contaminado, né? E nós não vivemos sem o nosso feijãozinho, né, gente? Eu fico já pensando, como a gente não vive também sem o nosso açaí, né? Então, são alimentos basilares nossos, né? São fundamentais. No pacote anticrime, na contra-reforma da Previdência, trabalhista, não sei se vocês sabem, mas essa contra-reforma da Previdência altera substancialmente a forma como nós vamos nos aposentar, não só no tempo, mas na qualidade do ponto de vista de uma estabilidade econômica, né? Se nós nos aposentávamos antes com os últimos salários, os salários maiores, hoje, se você passa 20 anos ganhando um salário mínimo, passa mais 2 anos, 3 anos ganhando mais do que isso, de nós vamos ganhar na aposentadoria, é a mediana disso. Então, vamos nos aposentar com muito menos, com muito mais idade, né? Considerando, inclusive, as particularidades do ser mulher hoje, ontem, né? que detém várias responsabilidades ao dia, né? A gente não tem só um turno de trabalho, não tem só o segundo turno de trabalho, a gente tem tripla jornada de trabalho, quádrupla jornada de trabalho. Essa semana eu ouvi umas colegas de redes sociais dizendo: não, porque daqui eu ainda tenho que ir para casa, ainda tem a lição do menino, ainda tem não sei das quantas, ainda tem que preparar não sei o quê. Então, a particularidade também de ser mulher nesse país não é para qualquer um, né? Temos que referenciar isso daí. Então, a professora Ivonete Boschetti vai denominar o contexto que nós vivemos. Ela vai dizer: olha, vivemos um verdadeiro tornado social, uma verdadeira devastação social, né? E que tem no desmonte dos direitos sociais a direção para uma nova condição de vida da classe trabalhadora. O ultraneoliberalismo e a implementação disso, já no governo Temer, depois do golpe parlamentar, midiático e jurídico, em 2016, vai conformar práticas que a gente tem chamado de proto-fascistas, de ódio de classe, de ódio contra as pessoas negras, de ódio contra mulheres, né? Vemos aí o índice de violência contra mulheres que aumentou absurdamente, principalmente no período pandêmico, de ódio contra a população LGBTQI+. Não é à toa que eu estou falando isso, porque são populações que tradicionalmente nós, assistentes sociais, atendemos, né? E aqui eu quero especificamente dialogar com a pauta da luta das mulheres da classe trabalhadora. A defesa do feminismo, para a gente, não é a defesa de um feminismo qualquer, de um feminismo liberal que se expressa no limite das conquistas legais burguesas. Não. É um feminismo de classe, um feminismo marxista, um feminismo que entende que a violência contra a mulher ela não é
ela não é um detalhe dentro da sociedade capitalista, ela é fundante. Assim como o racismo, ele é fundante, ele é estruturante da constituição da sociedade capitalista, patriarcal, misógina, ou seja, ódio às mulheres, machista, sexista. Nós, mulheres, de acordo com algumas pesquisas, estando na mesma função dos homens, ganhamos menos. Alguns estudos indicam que só lá para 2050, 2060, nós teremos algum avanço do ponto de vista da equidade, do ponto de vista da isonomia. Então, continuamos aí na luta pelos direitos iguais, na luta por dizermos que nós somos visíveis, estamos vivas e pulsamos e queremos nossos direitos. Então, aqui dialogo com essas mulheres da classe trabalhadora, em especial as mulheres latino-americanas e caribenhas. Mas, particularmente, eu vou me deter, a professora Joaquina já trouxe alguns elementos dessa realidade latino-americana, dessa realidade caribenha. E eu vou me deter aqui um pouco na realidade da mulher brasileira. Né? É sentido entre nós que há um aprofundamento nesse desgoverno de pautas que retrocedem os direitos da mulher e faz do uso da exploração da força de trabalho das mulheres e dos seus corpos uma política de sustentação da desigualdade social. Nós, mulheres, produzimos grande parte da riqueza do mundo, né? Somos fundamentais, gente, para o processo de reprodução social da classe trabalhadora, né? Através do quê? Do nosso trabalho doméstico, dos nossos cuidados com a família. Isso foi muito explicitado na pandemia, né? Eu vendo várias colegas tendo que trabalhar online, o menino, mãe, puxa cabelo, puxa roupa, peraí, eu vi várias alunas minhas, e a criança e o menino atravessava a câmera, ele virava para cá, e virava, e gritava, e chorava, não sei o quê, e a aluna decente, e tendo que ouvir as expressões da questão social, e já não estava mais o tico-teco com as expressões, já era o menino gritando. Isso é uma realidade muito comum entre nós, né, gente? Que a pandemia visibilizou, porque lá estava a lente mostrando a realidade da mulher, a criança pedindo a merenda, a menina, professora, peraí um instantinho que eu vou aqui ver, não sei o quê, volto para assistir a aula. Se explicitou o que já existia, né? Porque sempre existiu essa desigualdade, ela sempre foi muito forte. Somos fundamentais para esse processo de reprodução dos cuidados no trabalho doméstico. E ainda assim, somos, enquanto mulheres, 70% da população mais pobre do mundo. Somos nós mulheres. Então, há um recorte aí da questão de gênero também. Segundo dados do DIEESE, a taxa de desemprego entre as mulheres chegou a 16,8% em 2021. E para as mulheres negras, essa taxa foi maior. Quase 20% de desemprego estão entre as mulheres negras. Ao longo da história, nós, mulheres trabalhadoras, da classe trabalhadora, sempre estivemos na linha de frente das lutas e das reivindicações por direitos sociais, nas lutas populares, nas lutas do bairro, nas lutas por melhores condições de vida. Carregamos, portanto, todo o fardo da exploração capitalista, não só do ponto de vista da exploração econômica, ganhamos menos, temos os postos de trabalho mais precarizados, mas também do ponto de vista da opressão. Existe uma diferenciação entre exploração e opressão, né? A opressão, ela incide, a desigualdade incide para além das diferenças econômicas. Ela incide na cor da pele, ela incide no gênero, ela incide na orientação sexual, enfim. Nós vivemos,
enquanto mulher, nós somos exploradas e somos oprimidas. E as mulheres negras, elas são exploradas e oprimidas por serem mulheres e por serem negras. Então a luta, ela é uma luta hercúlea, é uma luta contra a constituição basilar dessa sociedade patriarcal. De acordo com o Banco Mundial, o Brasil registrou nos primeiros meses da pandemia, ou seja, naquele auge, março, abril de 2020, que foi um terror, em especial, lembram na região norte, né, em Manaus, no Pará, foi um terror, um aumento de 22% nos casos de feminicídio, né, e de 27% nas denúncias recebidas lá pelo Disque 100 da violência contra a mulher. Isso em relação ao período anterior de 2019, antes da pandemia. No entanto, o crescimento da violência contra a mulher não aconteceu só no Brasil. Nós tivemos dados alarmantes nos países como Colômbia, Chile, Bolívia, México, El Salvador, Honduras e outras regiões ali da América Latina, que tiveram expressivo crescimento com relação aos feminicídios e à violência doméstica, né? Nós vivemos pelo menos 5 tipos de violência, né, gente? Nós vivemos a violência patrimonial, a violência sexual, a violência psicológica, a violência física, a violência moral, que tem diferenciações, né, no conjunto de como elas se expressam na vida das mulheres. Fora do cenário pandêmico, a ONU declara em 2017 que a América Latina é o lugar mais violento para as mulheres viverem. Olha lá, a América Latina é o lugar mais violento para as mulheres viverem. E, segundo a ONU, isso tende a piorar na medida em que nós, como países periféricos aí do capitalismo, também vamos retirando todo o sistema de proteção social. Um exemplo recente do aumento da violência é o decreto de estado de emergência contra a violência de gênero em Porto Rico, em plena Covid-19, né? Mulheres e meninas estão tendo que conviver com o isolamento social e conviver muito mais nesse processo de isolamento social com os seus agressores dentro da casa, sem poder sair. Olha lá. Isso então vai tornar muito mais sensível, vai tornar muito mais possível situações de abusos, né, situações de violências, situações de exploração sexual, né, contra mulheres e meninas. O contexto da pandemia também, gente, ocasionou a sobrecarga de mulheres no trabalho doméstico, né? E esse fator vai corroborar com o aumento das violências sofridas pelas mulheres. Uma das bandeiras do movimento feminista nos anos 60 e 70 era a divisão social do mundo doméstico. Vamos dividir as tarefas, né? Nós temos aqui seu nome aí, talvez o único... Não, fora o Heraldo, né? O único do sexo... Tem outro ali. Cadê? Ah, 2 ali, olha lá. Cadê o terceiro? 1, 2, quem é o terceiro? Então, queremos dividir as tarefas, ok? Ok? Queremos dividir as tarefas, né? Uma das lutas importantes das mulheres é a divisão social do trabalho doméstico, gente. É trabalho. Eu me lembro quando o IBGE ia na minha casa, o que a senhora é? A mamãe dizia, do lar. Eu não entendia muito isso, né? Que tinha que dizer do lar. A mamãe trabalha.
imagina, não tinha nem essa concepção, né? A mãe trabalha, e esse trabalho, ele é invisível, né? Ele não é reconhecido como trabalho, gente, né? E é um trabalho que nos adoece, que nos faz vivenciar situações de desgaste físico, mas de desgaste mental também, né? Então é importante a gente reforçar isso, inclusive nos olharmos nesse contexto e ao atendermos, né, os nossos usuários, nossas usuárias, considerar essa particularidade nas políticas sociais, né? A particularidade da etnia, raça, a particularidade do gênero, a particularidade da orientação sexual, não é um detalhe no nosso atendimento. É preciso então que a gente se aproxime, que se identifique com essas pautas da população que chega até nós. Seja empático, né? Seja sensível, seja capaz de fazer escuta profissional qualificada, sem julgamentos. Lembre-se, ali na perspectiva do nosso código de ética está a constituição, a construção de uma sociedade, de uma nova ordem social em que nós não tenhamos nem opressores, nem oprimidos, nem exploradores, né, nem explorados. O nosso cotidiano é para a gente construir mediações, né, das determinações que estão presentes, mediações que nos possibilitam dar um salto na construção dessa nova ordem societária, chamado, escrito por vários autores, como o nosso projeto ético-político, né? Então, esse é o contexto das mulheres inseridas na América Latina e Caribe, numa América Latina, um Caribe altamente patriarcal, altamente machista e heterogêneo. Colocado isso, nós temos também um avanço, e aí eu falo das tendências, nós temos um avanço também do crescimento do discurso antigênero na América Latina, que visa defender, né, o ideal de família tradicional, que tem questionado, e o nosso governo é uma expressão disso, os direitos das mulheres, que tem questionado os direitos da comunidade LGBTQI+. Tais discursos, presentes muito no contexto ultraconservador brasileiro, faz o Brasil liderar os assassinatos de pessoas trans no mundo, segundo o dossiê da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Nós somos o país que mais mata pessoas trans no mundo. Nós somos o país mais violento com relação às mulheres. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. No relatório, se vocês puderem acessar, muitíssimo interessante, um relatório chamado, produzido pela CEPAL, que é a Comissão Econômica da América Latina e Caribe, chamado A Pandemia da Covid-19 gerou um retrocesso de mais de uma década no nível de participação no mercado de trabalho das mulheres na região. Esse relatório, depois eu posso passar para vocês, ele vai analisar o cenário pós-pandemia, o cenário das mulheres pós-pandemia, né? Como as mulheres, ele vai colocar nesse relatório, como as mulheres foram e estão sendo as mais prejudicadas no contexto do mercado de trabalho, no desemprego, na informalidade, enfim. Muitas mulheres negras, a maioria mulheres negras da periferia, que estão em trabalho doméstico, a maioria das mulheres que estão em trabalho doméstico são mulheres negras, estão perdendo os seus direitos, estão perdendo os seus empregos e entrando na informalidade. É a diarista, né? A que trabalha de segunda a sábado para ganhar uma diária e ela jamais
vai acessar a Previdência Social. Nós temos aí uma jarrada de pessoas, e eu digo assim, uma enxurrada, melhor dizendo, uma enxurrada de pessoas, e uma enxurrada de juventude que já apresenta dificuldades de acessar o mercado de trabalho formal. Ou seja, jovens sem perspectiva nenhuma de terem a curto prazo ou a médio prazo a possibilidade de acessar o mercado de trabalho com carteira assinada. Teremos bolsões de pessoas que vão acessar o trabalho de maneira absolutamente precarizada, desprotegida, e numa relação cada vez mais desigual com o empregador, né? Muito mais possibilidade de ser perseguida, de ser assediada, enfim, um conjunto de situações que nos colocam aí para pensar. Só um dado aí para vocês, segundo o levantamento do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, a alocação total de recursos para a política de mulheres no governo do genocida prevista em 2022 é de 43 milhões, em torno de 43 milhões, e que vivenciou um corte aí. Em 2021, esse valor era de cerca de 61 milhões, caiu para 43. Né? Então, só para a gente perceber que o governo tem desinvestido em políticas de proteção para as mulheres. Né? E isso vai rebater aonde? O que tem a ver lá com o nosso exercício profissional? Cada vez mais mulheres tenderão a acessar as políticas sociais como possibilidade de proteção social. Né? Esse, então, me parece um dado importante para a gente perceber como nós, mulheres brasileiras, como nós, mulheres amazônicas, estamos cada vez mais nesse contexto de absoluta barbarização da vida, absoluta precarização da vida social. Segundo o documento ali da CEPAL, que é o órgão, né, que analisa faz pesquisas da América Latina, quase 57% das mulheres na América Latina e 54% no Caribe estão ocupadas, têm sua ocupação em setores nos quais é previsto um maior efeito negativo de emprego no ramo da pandemia, no campo da pandemia. Olha onde nós estamos. Então, seremos as mais afetadas nesse contexto. Né? É importante, então, como que isso, na América Latina, num país dependente, num contexto dependente, somos... essa relação é desigual, essa relação me parece ainda que é uma relação de perpetuação da relação entre colonizador e colonizado, né, desenvolvido e apesar dos termos já não serem mais esses, mas ainda nós estamos no contexto aí de colônia, né, de sermos um espaço em que todas as políticas de precarização, todas as políticas de usurpação de direitos estão presentes. Essa realidade também se expressa muito mais se olharmos o Brasil, né? E particularmente se olharmos a região norte do país. Né? Um dos poucos estudos publicados sobre a questão do tema na região norte do país, que é o DataSUS, e a pesquisa da Fiocruz, avaliou os homicídios intencionais de mulheres com enfoque em feminicídios. Né? E mostrou que Manaus é uma das cidades mais violentas do ponto de vista da região norte contra as mulheres. Né? 40% das mortes de mulheres
estão concentrados em mulheres que têm até 11 anos, meninas que têm até 11 anos. Feminicídios contra meninas que têm até 11 anos. No Pará, descendo um pouco mais, a Promotoria de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, do Ministério Público, em março de 2021, apresentou um relatório mostrando o seguinte, que a promotoria atendeu 4.712 vítimas de violência. No primeiro semestre de 2021, o Estado já registrou mais de 6.700 casos de violência contra as mulheres dentro de casa, no ambiente doméstico. O número representa um crescimento de 12% no mesmo período de 2020. Né? Então, a agudização, a pandemia agudizou sobremaneira o processo de violência contra as mulheres. Aqui em Santarém, no primeiro semestre de 2021, foram registradas 480 casos de violência doméstica. Primeiro semestre de 2021. Falando de registro, falando que é notificado. Fora o que é subnotificado, que não chega até os órgãos oficiais. Então, me parece que nós que temos problemas com a produção de dados, parece que isso pode ser 3 vezes maior, 4 vezes maior, assim como o resultado da pandemia. Vocês acham que realmente só 660, só não, que a gente já acha muito, 665 mil pessoas, segundo os dados oficiais, morreram de Covid no Brasil. Vocês acham realmente que esse número é real? Eu acredito que isso deve ser 4 vezes mais. Porque o que não foi subnotificado? O que no início da pandemia as pessoas morreram sem saber que era? Né? Nós não estávamos preparados como hoje, nem estamos preparados como devíamos. Mas lá atrás, isso aí, então nós temos o quê? Talvez uns 2 milhões de mortes por pandemia, né? Então me parece que isso é um elemento para a gente pensar. Então o que foi notificado? Quase 500 casos só no primeiro semestre de 2021 aqui em Santarém. O Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mulher, Maria do Pará, que completa 11 anos, né, aqui, é uma conquista, mostrou que nos primeiros 4 meses de 2022 já foram registrados 7.505 atendimentos. Isso aí seria um bom caminho de pesquisa, né, gente? Estamos anotando aí. Vejam, 7.500 atendimentos nos primeiros 4 meses de 2022, aqui em Santarém, registrados lá pelo Maria do Pará. Então, estamos falando de um recorte que não é qualquer coisa para nós, uma profissão feminina, e para nós que atendemos, em sua maioria, mulheres pobres e pretas. Todo esse caminho, e já indo aí para pensar o final, todo esse caminho que eu trouxe, que fiz, é na perspectiva de pensar os desafios profissionais, né? Com relação a uma temática tão importante para nós do serviço social, né? Para nós do serviço social brasileiro, né? E para pensar também como as nossas entidades da categoria, e aí eu estou falando diretamente o conjunto Cefes-CREs, mas também nas nossas entidades estudantis, a ENESO e a da formação profissional, a ABEPS, dialogam com essa temática, né? Sobre a questão da mulher, sobre a questão de pensar, inclusive, a escolha do tema da Semana 2 da Assistente Social, Trabalhadoras do Brasil. Somos
e lutamos com elas em defesa dos direitos e das liberdades democráticas. Isso nos coloca uma posição política de dizer o seguinte, o serviço social brasileiro tem uma direção de classe social. Somos e lutamos ao lado da classe trabalhadora. Por isso que a opção pelo tema é uma opção urgente diante dos dados que nós trouxemos aqui de violência contra as mulheres e de aumento do feminicídio no contexto, inclusive, pandêmico. Então, a escolha da nossa entidade maior foi a escolha que eu considero uma das escolhas mais acertadas diante desse contexto de desestruturação dos direitos sociais. O serviço social, que sempre esteve ao lado da classe trabalhadora, nessa teia conjuntural de ameaça das liberdades democráticas, de derruição dos ataques dos direitos trabalhistas, dos direitos previdenciários, dos direitos sociais, chama a categoria, conclama a categoria para destacar o seguinte: essa categoria ela é uma categoria eminentemente feminina. Somos mais de 95% dessa categoria é composta por mulheres. E esse elemento, não só porque é uma categoria feminina, mas também porque o perfil da população que atendemos é feminino. A população usuária. Por isso, para nós, o material alusivo ao Maio enfatiza o protagonismo, enfatiza o exercício de poder de uma categoria majoritariamente formada por mulheres trabalhadoras do Brasil, reforçando também a campanha de gestão dos 3 anos dessa gestão, que diz: nós, mulheres, assistentes sociais de luta. O país possui mais de 200 mil assistentes sociais, sendo a grande maioria composta por mulheres em sua diversidade. Somos negras, indígenas, brancas, quilombolas, periféricas, com deficiências, lésbicas, bissexuais, cis, trans, mulheres da cidade, mulheres das águas, mulheres das florestas. Mulheres que construíram e que constroem esse país. Milhares de nós estamos atuando nas diversas políticas setoriais, nas diversas políticas sociais. Estamos atuando sobremaneira com qualidade na saúde, na educação, na assistência social, na previdência, no âmbito do sócio-jurídico, no atendimento direto à população. Atendimento esse que contribui para evidenciar as mazelas, para evidenciar a barbárie social, para evidenciar as reais necessidades da classe trabalhadora, os anseios dessa classe, as potencialidades da população e que reafirma a defesa de uma participação efetiva dos usuários e usuárias na construção das políticas sociais, nas decisões políticas que repercutem no rumo das suas vidas, não só da vida da população que nos atende, mas também da nossa vida, porque somos sujeitos de direito, O compromisso, essa campanha reafirma, reatualiza o compromisso da classe trabalhadora com a melhoria das condições de vida, com a luta pela mitigação, pelo aliviamento das desigualdades sociais. Colocar, portanto, essa categoria, o serviço social brasileiro, coloca, portanto, no holofote
ilumina o túnel escuro, dizendo a questão de gênero, o debate sobre violência contra mulheres, não é um detalhe em um país que é o quinto país que mais mata as mulheres no grupo, no mundo, em um total de 83 países. No ano de 2021, já caminhando para o final, foram quase 57 mil estupros, incluindo aí os estupros vulneráveis, né? Então, vejam os dados alarmantes. Apenas do gênero feminino isso, com crescimento de quase 4% em relação ao ano anterior, portanto ao ano de 2020. Apenas entre março de 2020, mês que marca o início da pandemia, né, no país, e dezembro de 2021, no último mês, com dados disponíveis, foram cerca de 2.500 feminicídios, gente. Então, colocar o holofote sobre isso, defender essa campanha do conjunto Cefes-Cresce, defender essa temática para nós deve ser um elemento de enfrentamento às condições aviltantes, às condições de barbárie, às condições de violência, às condições de invisibilidade social em que nós, mulheres, em especial, as mulheres pretas, vivenciam no seu cotidiano de vida e nós, assistentes sociais, no cotidiano profissional. Para finalizar de verdade, então, sabe que assistente social fica para finalizar, vem mais uma folha, finalizando mais outra folha. Agora é verdade, a última folha, gente. Mentira, tem 3 aí. Ainda tem 3, mas não é vendo, não. Portanto, eu quero convidar vocês para dizer, olha, onde tem briga que se expressa a violência contra a mulher, nós, não só como mulheres, convoco aqui os homens também, mas nós, como profissionais, assistentes sociais, temos a obrigação de metermos a colher, sim. Né? O faqueiro inteiro. Temos a obrigação de dar suporte a essa mulher, de dar a possibilidade dessa mulher acessar a proteção social, as políticas sociais, que ainda que sejam absolutamente limitadas, né, produzem, na maioria das vezes, uma mudança real, né? Inclusive garantem, muitas vezes, a vida dessas mulheres, né? Então, nesse quadro conjuntural, quero lembrar a professora Yamamoto, que diz que no momento presente, o contexto desafia nós, assistentes sociais, a nos qualificarmos para acompanhar, atualizar e explicar as mudanças que ocorrem na realidade social. Nós, assistentes sociais, precisamos desvelar, né? Tirar aquele véu daquela realidade que a gente não consegue perceber, num primeiro momento, com todas as suas determinações. Quando aquela mulher chega até nós num atendimento, eu sempre digo, gente, todo sujeito que a gente atende traz uma história, porque ninguém nasceu do ovo da galinha, né? Então traz assim uma história. E essa história que esse sujeito traz, nós precisamos acolher, nós precisamos nos identificar com as pautas trazidas pela população. Precisamos, resgatando aqui o que eu falava ontem numa fala da assistência social, precisamos resgatar o nosso papel, que foi muito determinante na década de 80 e 90, que é o papel de educação popular de base. Como nós vamos reorganizar essa relação, essa articulação com a população. Eu estava num outro município dando aula e eu pedi para os
discentes para fazer um trabalho, que era uma disciplina de educação popular, e eu pedi para o discente, vamos entrevistar os assistentes sociais dos equipamentos e as assistentes sociais e ouvir deles como eles estão fazendo o trabalho com o grupo. Aí os estudantes chegaram, professora, temos um problema. Os assistentes sociais e as assistentes sociais estão dizendo que elas não realizam trabalho em grupo. Se nós não realizamos trabalho em grupo, como que nós vamos vocacionar as falas desses sujeitos? Nós vamos vocacionar individualmente, caso a caso? Vamos reproduzir os atendimentos do caso? Do diagnóstico social? Onde nós estamos hoje? A gente já se perguntou isso? Nós estamos preenchendo os relatórios? Nós estamos nos formulários? Nós estamos atrás dos computadores? Nós estamos atrás das nossas mesas? Como pensar, e aí é um desafio, num contexto de condições de trabalho terríveis, muitos de nós não tem sala para fazer um atendimento sigiloso, não tem mesa. Quando eu comecei o meu trabalho profissional, gente, eu trabalhava numa instituição em Belém, que era na beira de um rio. Aí a moça quando me recebeu, eu era a única assistente social, disse, olha, não temos sala. O atendimento, mas assim, pode atender aqui na beira do rio. Pode. Poético, lúdico que só, né? Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou sair desse sapateado de catita, fazendo esse atendimento aqui? Que ninguém vai perceber que eu estou atendendo o sujeito, que ninguém vai ver, super discreto, né? Eu ir lá para a beira do rio andando com o usuário ou usuária fazendo atendimento. Não, peraí. Que negócio mais embaixo. Eu vou chamar o meu conselho, vou fazer uma nota técnica e vou chamar o meu conselho, que tem como prerrogativa a fiscalização, né, do exercício profissional no campo dos direitos e no campo dos deveres, e vou articular, porque não dá para, né, atender alguém lá andando pela beira do rio, né? E aí eu disse, bom, é lindo, maravilhoso ver o pôr do sol fazendo um atendimento, mas não vai colar, né, gente? Então, o que eu quero mostrar para vocês que é esse cotidiano que nós não estamos vivendo, né? A gente não tem as melhores condições, não tem as condições ideais, não tem às vezes mesa, não tem às vezes salas, mas o que nós coletivamente, o que nós como assistentes sociais, na articulação com os outros profissionais, na articulação com o movimento do bairro, lá do CRAS, onde a gente atende, na articulação com a população, podemos fazer para enfrentar essa realidade? Porque eu quero dizer para vocês, de vez em quando eu costumo dar boas notícias, na maioria das vezes, eu não costumo dar boas notícias. Eu dou uma disciplina de introdução ao serviço social. Quando termina a aula, todo mundo está assim. Socorro. Onde eu entrei, né? Aquele desespero. Será que eu vou terminar esse primeiro ano, esse primeiro semestre? Ainda tenho tempo para pular fora, né? Aí depois, no final, eu dou algumas notícias boas. Mas eu não quero dizer para vocês aqui só notícias ruins. Quero dizer que a nossa intervenção profissional, no caso dessas violências, porque falando aí de mulher para mulher, não é aquela empresa, não pode chamar, não é aquela empresa de mulher para mulher, né? Mas de mulher para mulher, do ponto de vista de trabalhadora para trabalhadora, de assistente social para assistente social. O nosso trabalho, gente, ele é fundamental na perspectiva do acesso dos direitos das mulheres, em particular das mulheres que nós atendemos, que são mulheres da classe trabalhadora,
né? Portanto, para finalizar de verdade, olha aí, já terminou, nós, assistentes sociais, e a assistente social é uma parte fundamental do trabalho de prevenção e de combate à violência contra as mulheres, presente nessa sociedade patriarcal, né? Como nós temos o conhecimento, precisamos conhecer as leis, precisamos nos apropriar quais são as determinações desafiadoras do cotidiano profissional no campo da violência contra as mulheres. Nós precisamos nos comprometer cada vez mais com a liberdade, como princípio, como valor central do nosso trabalho profissional, né, da justiça social, de estar ao lado nas lutas, né, para promover não só a conquista das políticas e das leis, mas de ampliá-la, né? Portanto, nós atuamos no sentido de possibilitar que essas mulheres tenham acesso aos direitos, que são muitas vezes, na maioria das vezes eu diria, negados e que podem representar o alcance da autonomia, inclusive para a superação dessa violência que essa mulher vive em casa. E aí, dialogando com o acesso a outras políticas sociais, como moradia, como educação, como a trabalho, renda, como a política de assistência social, como saúde, como a política de segurança pública, como o sistema de justiça como um todo. A prevenção também é uma etapa importante do trabalho profissional dos e das assistentes sociais, que possibilitam trazer, questionar, trazer mudanças na cultura patriarcal, na cultura sexista, na cultura misógina, que torna, muitas vezes, inseguro os diversos espaços da nossa sociedade para as mulheres viverem e se desenvolverem plenamente. Buscamos, então, enquanto assistentes sociais, assegurar o direito das mulheres a uma vida. Nós temos direito, e as mulheres que nós atendemos têm direito a uma vida sem violência. Parece que esse é um dos maiores desafios do trabalho profissional no campo dos direitos da mulher. Lidamos diretamente com a luta pela sobrevivência das mulheres, seja em virtude das violências que sofrem, seja também na perspectiva das desigualdades, na perspectiva do desemprego, na perspectiva da fome, na perspectiva da sobrecarga da jornada de trabalho. Quero finalizar, então, para dizer que esse tema é um tema urgente, uma pauta urgente para nós materializarmos no nosso cotidiano profissional, discutirmos em grupo, grupalizar e vocalizar os grupos, vocalizar na perspectiva do direito efetivo à participação social dos sujeitos que nós atendemos. O Serviço Social brasileiro, historicamente, tem se comprometido com pautas desafiadoras dos direitos sociais. O Serviço Social brasileiro tem um legado histórico fundamental para a conquista dos direitos dessa população. Então vamos lá, vamos juntas, estejamos fortes, estejamos atentas e digamos sempre que nesse contexto da nossa vida profissional, nós não podemos esquecer aquilo que o professor Paulo Freire falava. É preciso esperançar. Esperançar não é esperar. Esperançar é fazer junto, é se agrupar, é se coletivizar, é lutar junto. Esperançar é mudar, é transformar o impossível em possível. Obrigada.